E aí, gente, beleza? Eu sou o Rafael, membro do PET Computação. Eu estou aqui para fazer mais uma aula e hoje a aula vai ser sobre operações matemáticas, certo? Então vamos começar. Visão geral, o que a gente vai ver que a gente consegue fazer dentro dos nossos programas, nossos códigos. A adição, subtração, multiplicação, divisão inteira, resto da divisão, o quadrado e a raiz quadrada. Todas essas coisas são possíveis fazer no código. Na verdade, todo mundo sabe fazer todas essas operações, mas o que a gente vai ver mais na aula de hoje é mais a sintaxe dessas coisas, né? Então, vamos pular mais um slide. Essa é a biblioteca que a gente vai usar para fazer as operações. Perceba que essas operações básicas, como adição, subtração, não precisa incluir essa biblioteca, né? A biblioteca padrão já tem essas operações, elas já vão funcionar. Mas em operações um pouquinho mais complexas, como a raiz quadrada, ou o quadrado mesmo, se tu for fazer ele da maneira mais correta, vão precisar incluir essa biblioteca, certo? Então aqui a gente tem a sintaxe básica de cada um deles. Pode perceber que são bem parecidos com o que a gente usa usualmente: adição, subtração, multiplicação. Multiplicação é um asterisco, né? A divisão é uma barra. O resto da divisão pode parecer que não é importante, mas é importante. Você vai usar em algum momento, que é o porcentagem. E tem o do expoente, né? Do quadrado, do cubo, que a gente usa o operador POL. A gente bota POL, abre parênteses, o número e elevado ao quê? Então é o número, vírgula, o outro, que é o que vai ser elevado, certo? E a raiz quadrada, o SQRT, que a gente bota o SQRT, abre parênteses, e o número que a gente quer tirar a raiz quadrada. Bom, essa aula é muito melhor a gente ir lá no VS Code e fazer alguns exemplos para mostrar cada um desses operadores. Então vamos lá? Beleza, aqui dentro do VS Code, então vamos começar com a nossa sintaxe básica de sempre, hashtag include, IOString, input, output, using namespace standard, certo? E lembra da biblioteca da matemática que eu falei agora há pouco? Podemos incluir ela aqui, logo abaixo. A gente bota o hashtag include cmf, certo? Então beleza, vamos fazer alguns testes, vai ser bem simples, bem básico também. Vamos abrir a nossa main. Então a gente coloca duas variáveis qualquer, vamos fazer um programa bem interativo aqui, int x, y. Daí a gente coloca assim, int soma é igual a x mais y, certo? Então a gente atribuiu uma variável x, y. Quando a gente chamar soma, ele vai somar x com y. Mas para isso, a gente tem que ter o x e y. Então a gente pode colocar um c em x e um c em y. Então, inicializei as variáveis x e y. Eu vou digitar x, vou digitar y. E aqui ele vai fazer o cálculo na adição. E aqui eu vou printar. Então, eu posso botar cout, soma e acaba o programa. Eu não quero que ele me retorne nada, eu quero apenas que ele printe na minha tela. Então, eu ponho um retorne 0 aqui. Um Ctrl S para salvar. Vamos rodar. Beleza, terminal aberto. Eu vou digitar o valor de x, 10, o de y, 5, e ele vai me retornar 15. Apenas somou. Então, beleza. O que mais a gente pode fazer? Subtração, int sub é igual a x menos y. Um int multi, que é igual a x vezes y. Vamos fazer as mais básicas, né? O int div, que é igual a x dividido por y, certo? Vamos lá, eu coloquei para ele printar a soma. Vamos fazer uma de cada vez para ficar bem didático. Agora a subtração. Vamos rodar bem rapidinho. Então, subtração, posso botar 27. 20 menos 7, 13, certo? Agora a multiplicação. Multiplicação, vamos botar 8 vezes 7, que é 56. 8 vezes 7, 56, certo? E por último, das mais básicas, a divisão. Então a gente altera aqui, divisão, e vamos rodar. Podemos colocar
10 dividido por 2, 5. Esse operador barra, ele representa apenas a divisão inteira. Então, se eu rodar e colocar 12 por 5, ele vai dar 2 também, ele só bota a parte inteira da divisão, certo? A gente pode fazer uma coisa legal também, podemos botar todos os nossos resultados. A gente põe soma, subtração, multiplicação e tudo mais. Pode por assim? Pode por assim. Vamos rodar. Agora eu vou botar um 5 e um 5, vai fazer a soma, a subtração, vai fazer todas as operações, só que vai sair um número coladinho no outro, vai ficar meio ruim de ver, mas vamos lá. 5 e 5. Então, 5 mais 5, 10. 5 menos 5, 0. 5 vezes 5, 25. E 5 dividido por 5 é 1. Dá para resolver isso, é só a gente colocar uma aspa como se fosse um espaço, né? A gente bota um espacinho aqui, a gente coloca uns espaços aqui. Daí a gente tem que abrir de novo. Uma maneira bem chula de fazer, mas também que funciona, né? É válido aqui para essa aula bem inicial. Tem outros jeitos melhores de fazer isso. Vamos rodar? Então, vamos botar 5 e 5. Vai sair, ó, 5 mais 5, 10. 0, 25 e 1, certo? Agora separadinho dá para ver melhor, certo? Agora eu vou apagar todas as operações, vamos fazer as duas operações que seriam um pouquinho mais complexas, né? Vamos colocar aqui o int, vamos botar o int expoente, né? O int exp, que é igual a poll, a gente bota o x e o y, já vou explicar melhor. A gente bota o int raiz, que é a raiz de x. Certo? Raiz de um número só, né? Com certeza. Então, vamos salvar. Ah, claro, né? Vamos printar isso. Cout. Vamos colocar o nosso expoente primeiro. Acaba o programa. Beleza? Vamos rodar? Então, aqui como eu vou printar o expoente, é o número que eu quero e o que ele vai ser elevado. O número que eu quero é o x, ele vai ser elevado a y. Então, eu quero fazer 2 ao cubo, 8, certo? Esse é o expoente. Para finalizar a raiz, a gente bota aqui raiz. A raiz só precisa de um número, então não precisamos botar o número y, né? Vou apagar essa linha aqui. Sem x, certo? A gente não vai usar y. Pode apagar o y também. Vamos rodar? Então, quero a raiz de 25 e é 5. Aqui também, só a raiz inteira. Se eu boto, por exemplo, boto o número 30, ele também vai me retornar 5, são só raízes inteiras. E por último, e não menos importante, a gente tem o resto da divisão. Então, a gente coloca, é importante, você vai utilizar int xy sem x, sem y, vamos voltar aquilo lá de novo, né? A gente pode apagar a raiz, o int raiz, a gente põe um int res, de resto, né? Que é igual a x porcentagem y, nesta forma. Quero que ele printe o resto da divisão, certo? Vamos rodar? Então, qual que é o resto de 11 e 2? 11, 2 é 1. Esse é o resto de 11 e 2, certo? Ah, se tu colocar 10 e 2, obviamente o resto é 0, certo? Então, acho que por hoje é isso. Essa foi a aula, bem básica, bem fácil. Você pode brincar aí utilizando outros tipos de variáveis. Você pode usar um float, usar um double, ver aí o que dá, ver o que dá com número com vírgula, ver o que acontece. Essa aula eu usei só int mesmo, que é para ser bem básica, bem fácil. Você pode brincar aí na sua casa usando outros tipos de atribuições, outros tipos de variáveis. Certo? Então, por hoje era isso. Essa foi a aula. Obrigado e até a próxima. Tchau!